Fala galerinha, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre os agnatos, os condrictids e os osteichthyes, viu? Até deu uma travada na língua, né? Então, agnatos, condrictids e osteichthyes, o que é isso? Na realidade, são todos os animais, né, que a gente chama de peixes. Popularmente a gente chama de peixes. Então, os agnatos são os peixes sem mandíbulas, tá? Os condrictids são os peixes cartilaginosos e os osteichthyes são os peixes ósseos. Então nós temos no primeiro momento aqui a feiticeira e a lampreia. No segundo momento, os condrictids, nós temos as raias e os tubarões. E os osteichthyes, todos os outros peixes que tu consiga imaginar. Muito provavelmente, se tu está pensando aí em tainha, peixe-rei, bagre, laceu, marlim, peixe-palhaço, qualquer um desses são osteichthyes. E a gente vai ver cada grupo disso aí. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no que a gente tá esperando. Então, ó, nos agnatas, as lampreias e as feiticeiras eles já têm crânio, mas as vértebras ainda são bastante rudimentares, mas são vertebrados, tá? Alguns deles, como a feiticeira, ó, pode ver que as vértebras ainda não estão nela, ó, ela ainda tem a notocorda durante a vida adulta, mas como ela tem crânio e encéfalo, ela é classificada como vertebrado, beleza? A partir dos condrix aqui, ó, já tem maxila. Os animais já apresentam maxila. Então, a partir daqui, ó, os condrix osteichthyes, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, tá? Peixes aqui, ó, entre aspas, né? Como a gente falou na aula passada, a classificação de peixes ela é bem duvidosa. Então, eles já têm maxilas. A partir daí, alguns peixes ósseos, tá? Eles apresentam um pulmão primitivo, e bexiga natatória, esqueleto ósseo, que são características que vão começar a persistir ao longo dos grupos de animais. Então, ó, os anfíbios já têm membros anteriores e posteriores bastante desenvolvidos. Os mamíferos aqui a gente apresenta o ovo, quando perguntam quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, tá aqui a resposta, ó. Antes mesmo de mamíferos, répteis e aves aqui, ó, tá aqui, ó, o ovo com casca calcária, o ovo durinho como a gente conhece, tá aqui. Então essa é a resposta, ó, nasceu primeiro o ovo do que a galinha, tá? Os mamíferos com essa característica exclusiva aqui de pelo, amniota, é porque eles têm o amnion, a bolsa, sabe a bolsinha aquela que a mãe diz, rompeu a bolsa, vai nascer, é o amnion aqui, ó, o líquido amniótico, é a membrana que protege o bebê então mamíferos, répteis e aves têm o amnion, aquele líquidozinho. Os mamíferos ainda guardam esse amnion lá dentro da bolsa, né, e as répteis e aves, esse amnion tá dentro do ovo. Bom, mas vamos voltar, vamos focar na aula de hoje. Então, aqui, ó, vamos ver a gnata, a feiticeira e a lampreia, e vamos ver os condrictids e os osteichthyes hoje. Então, vamos lá. Os ciclóstomos ou os agnatos, eles são peixes que vivem em umas profundidades lá meio grandes, então tu não vai ser atacado por um na praia, tá? Pode ficar tranquilo. Eles são parasitas, como a gente pode ver aqui na imagem, ó. Eles usam essa boquinha cheia de dente aqui, mas sem mandíbula, para ficar sugando os fluidos corporais da presa deles. Então aqui o coitado ainda pegou nas brânquias do peixe. Tá aqui sugando esse bichinho, tá? Eles têm esqueleto cartilaginoso, não tem mandíbula, que nem tá aqui, a boca deles é circular e eles se alimentam sugando. Tem um corpinho cilíndrico com 7 pares de brânquias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas brânquias, elas não têm a proteção do opérculo, opérculo é aquela coisinha dos peixes aqui, ó, isso aqui é o opérculo, não tem a proteção do opérculo, tá? O coração deles tem 2 cavidades, mas no final dessa aula, a gente vai falar mais detalhes desse coração com 2 cavidades, os tipos de circulação dos peixes, o tipo, né? Porque é um tipo só de circulação dos peixes, a gente vai falar, mas coração com 2 cavidades, o nosso coração tem 4 cavidades, o coração deles tem um átrio e um ventrículo só. O rim deles é bastante primitivo, é o que eles chamam de pronéfron. Ele fica localizado nessa região aqui, mais ou menos, do animal, e ele não, diferente do nosso rim, que filtra os excretas do sangue, ele só filtra os excretas diretamente do celoma, por isso que ele é um rinzinho mais
primitivo. Então, como exemplo dos agnatos, nós temos a feiticeira, temos a lampreia, é basicamente o mesmo bicho aí, só muda um pouquinho a forma do corpo deles, tá? Então, eles são parasitas, sim. Ah, Marcel, eu vi num vídeo que os tubarões eles ficam andando com peixe colado nele. Aquilo é um outro peixe, tá? Aquilo é a rêmona. Ele não faz mal nenhum pro tubarão, ele só usa o tubarão como Uber ali, ó. Colou ali e vai andando com o tubarão. O que sobrar da alimentação do tubarão, ele vai lá e come. Esse aqui não. Esse aqui, ele se alimenta do bicho. Ele é parasita mesmo. Ele vai lá e fica sugando, alimentando do tecido do animal mesmo. Beleza? Então vamos embora, vamos tocar para os nossos amigos Chondrichthyes e Osteichthyes. Os Chondrichthyes também são chamados de elasmobrancos, a gente conhece eles, né? Os tubarões e as raias. Falou em Chondrichthyes e Osteichthyes, lembra em tubarão e raia. Tem um outro que é mais desconhecido, né? Que é a quimera. Pode botar aí no Google para tu ver a quimera, que também é um elasmobranco. Mas como ele vive em águas bastante profundas, ele é bastante desconhecido da galera, tá? Todo mundo sabe que o tubarão tem essas fendas branquiais aqui, essas aberturinhas ó, dentro da boca aqui, e também não tem o opérculo, tá? Se a gente contar, o tubarão ele tem 5 fendas, ó, volta aqui certinho, 1, 2, 3, 4, 5 fendas branquiais. Os agnatos tinham 7 fendas branquiais. Ele já tem uma mandíbula aqui que a galera fica com bastante medo dessa mandíbula do tubarão, né? Mas tem 5 fendas branquiais essa mandíbula. Pelo fato dos tubarões não terem opérculo, eles têm que nadar direto para poder respirar. Essa foto aberta aqui mostra bem. A água entra pela boca, passa pelas brânquias aqui, ó, banha as brânquias e sai aqui por trás. Se não fizer este movimento, o tubarão morre sufocado mesmo estando dentro d'água. Ok? Ele precisa estar nadando direto. Isso faz com que o tubarão não durma, tá? Outra coisa. A galera, muitos pescadores, eles pegam as barbatanas do tubarão, né? Ali, as nadadeiras, a barbatana, cortam para vender. Isso dá uma grana. No mercado negro, aí no mercado informal. Dá uma grana. Só que, quando tu corta e joga o tubarão de volta na água, porque eles não matam o tubarão, né? Tu pescou lá, cortou, joga direto na água, tu vai matar o bicho sufocado. Então era melhor tu dar uma facada lá no bicho, matar ele. Era menos doloroso pro coitado. Mas esse tipo de caça, associado com os filmes de Hollywood lá que faz tubarão, um bicho mortal, o bicho te olha na água e ele quer te comer. Na realidade, se tu fizer uma pesquisa rápida, tu vai ver que é muito mais perigoso cachorro do que tubarão. Se tu olhar o número de ataques de cachorro num ano do que o ataque de tubarão em um ano, tu vai ver que a coisa é muito, muito, muito discrepante, tá? Mas fizeram dos tubarões esses monstros terríveis e na realidade eles estão sofrendo muito com essa caça predatória e isso causa um desequilíbrio muito grande nos oceanos porque eles são predadores de topo, eles controlam a população de outros animais. Sem a presença desses animais no ambiente, o desequilíbrio vai ser muito grande mesmo. Bom, mas seguindo lá. Circulação simples e completa. Então, como eu falei, a gente vai ver isso no final, mas só para deixar vocês, é que o coração, circulação simples, o sangue passa apenas uma vez no coração e não há mistura de sangue rico em oxigênio e sangue rico em gás carbônico. Isso quer dizer uma circulação simples e completa. O coração dos Chondrichthyes é igual ao dos agnatos, também tem um átrio e um ventrículo, assim como dos Osteichthyes, que a gente vai ver depois, também tem um átrio e um ventrículo, beleza? Eles não têm bexiga natatória. O que é isso, Marcel, bexiga natatória? A gente vai ver agora nos Osteichthyes que esses animais eles têm uma bolsinha de ar dentro do corpo deles que ajudam a regular a flutuação na coluna d'água. Tem, já viu no aquário, né? O peixinho tá lá embaixo, daqui a pouco ele vai para cima, parece que ele nem faz força, né? Ele não precisa ficar nadando. Algumas vezes ele faz, mas ele consegue ficar. Por quê? Porque ele tem essa bolsa de ar que ele infla, ele sobe, ele esvazia, ele desce. Os tubarões não têm a bexiga natatória. Para facilitar esse deslocamento deles, eles usam um óleo produzido do fígado. O fígado dele é muito grande e bastante oleoso. Então, quanto maior a quantidade de óleo, maior a flutuabilidade. Quanto menor,
menor a flutuabilidade. Então, eles controlam isso para controlar a flutuabilidade e eles não precisam da bexiga natatória. Então, Chondrichthyos ou elasmo branco não tem bexiga natatória, beleza? E olha aqui que legal essa foto. Não sei se vocês conseguem perceber, acredito que sim, ó. Tá vendo um monte de furinho aqui, ó? Aqui, essa foto foi tirada aqui, ó, da linha lateral do corpo do animal. Então, na linha lateral do corpo do animal, e alguns peixes fica mais evidente isso, essa linha lateral, ela é uma série de escamas perfuradas que esse animal sente as vibrações na água. Então, quando tu vê um peixe lá, serve tanto para Chondrichthyos quanto para Osteichthyos, tu vê o peixe lá na água, né, paradinho, aí tu dá assim, ah, vou pegar esse peixe, né, e tu vai, bate na água, ou então tá aqui, tu dá uma mexidinha na água e o peixe saiu. É porque a linha lateral, ela consegue perceber essas vibrações no meio. Então, a função da linha lateral é perceber as vibrações na água. E aqui no focinho dele, ó, olha aqui, também é todo perfuradinho. Ah, é linha lateral também, Marcel? Não, não é linha lateral, não. Isso aqui são as ampolas de Lorenzini. Isso aqui é um sexto sentido. Aqui, ó, o sexto sentido dos tubarões. Eles conseguem perceber o campo elétrico das presas. Então, mesmo no escuro, eles conseguem perceber o campo elétrico que nós emitimos ou que qualquer presa emite. Alguns tubarões, como o tubarão-martelo, mudou o formato do corpo dele para aumentar a captação do campo elétrico. Então, funciona como um detector, aquele cefalofólio dele ali, né? aquele formato de martelo da cabeça dele, né? E ele consegue detectar a presa com muita facilidade, mesmo estando enterrada, por causa da detecção do campo elétrico, graças a essas ampolas de Lorenzini. Os caras são espetaculares na hora, quando o assunto é ser predador, né? Os rins deles são meio do caminho, os rins deles não são tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ainda, mas eles já são melhores do que os agnatos, eles não estão na região certa, na região lombar, eles já estão um pouquinho mais para baixo, não estão perto das brânquias, não, são rins cefálicos, são um pouco mais para baixo, por isso que é mesonéfrico, e eles filtram as excretas tanto do celoma quanto do sangue. Tá? Então já conseguem fazer uma filtragem do sangue. É um rim um pouquinho mais elaborado do que o rim dos agnatos. A reprodução desses animais. A fecundação deles é interna e a maior parte deles são ovovivíparos. O que isso quer dizer? Que eles mantêm os ovos dentro do corpo até eclodir o ovo e liberar. Algumas espécies, como algumas espécies de raias, elas são ovíparos, liberam o ovo no ambiente. Então aqui na Praia do Cassino é muito comum a gente encontrar esses ovinhos de raia, ovinhos de tubarão na beira da praia. Alguns, inclusive, ainda fecundados, tu coloca contra a luz, tu consegue ver o tubarãozinho nadando dentro deles, ou a raia nadando dentro deles, tá? Uma coisa interessante tá aqui, ó, na reprodução, os machos têm as nadadeiras modificadas nessas estruturas aqui chamadas de clasper. Ó, isso aqui é o macho, isso aqui é a fêmea. Então é muito fácil de identificar um tubarão macho pela presença dos claspers, que ele introduz na fêmea para poder abrir, para poder fecundar. Ok? Então quando a gente vê aqueles documentários, por exemplo, dos tubarões brancos pulando para pegar a foca, né, saindo, dá para tu ver no pulo se ele é um macho ou uma fêmea, porque quando ele pula, o clasper fica de pendurado, então tu consegue ver no pulo se é um macho ou se é uma fêmea. Beleza? Vamos seguir aqui para a gente terminar. Os nossos amigos peixes ósseos, os osteíctes ou teleósteos também chamados, eles são divididos em dois grupos, os actinopterige e os sarcopteriges. Quando a gente pensa num peixe, tá? Pensa aí num peixe. 90% de chance de ter pensado num actinopterige, tá? Por quê? Os sarcopteriges são peixes mais difíceis de nós encontrarmos. Tem uma espécie lá, o selacanto, tá? Ele foi considerado até extinto, mas depois de um tempo encontrado de novo. E acredita-se que esses sarcopteriges deram origem a todos os tetrápodes. Qual é a diferença entre um e outro? As nadadeiras peitorais dos sarcopteriges, sarco quer dizer carne, então elas são nadadeiras carnudas, tá? Ou seja, ela é preenchida. Então eu acredito que isso deu origem às patinhas dos tetrápodes, tá? Então acredito que o sarcopterídeos deu origem a todos os tetrápodes que nós temos hoje. Os outros peixes são os actinopterídeos, beleza?
Agora nós temos o opérculo. Olha aqui que bonitinho o opérculo. Fica aqui, ó. Bom, bom, bom. Por que o peixe fica fazendo isso no aquário? Ele enche a boca d'água e quando ele abre o opérculo, ele está criando uma pressão para a água sair. Quando a água sai, a água passa pelas brânquias e vai. Então ele fica aqui, ó. Ele consegue ficar paradinho, consegue até dormir, o coitadinho, e fica só fazendo aqui assim, ó. Ele não fecha o olhinho, né? Porque peixe não tem pálpebra, mas fica aqui, ó. Forçando o fluxo de água banhar as brânquias e assim ele conseguir respirar, tá? Aqui nós temos bem, aqui ó, bem destacado a linha lateral. Como a gente falou, a linha lateral serve para sentir as vibrações do meio, sentir, entender como é que tá esse ambiente que ele tá. Beleza? E aqui a nadadeira peitoral e as brânquias. Bom, respiração branquial com opérculo, circulação simples, completa e venosa. Vamos chegar lá, é o próximo, tá? O próximo slide. Bexiga natatória, então aqui é uma bolsinha de ar no interior do animal que controla a flutuabilidade na coluna d'água. Quando a bexiga natatória está cheia de ar, o peixe sobe na coluna d'água. Quando a bexiga natatória está vazia, está com pouco ar, o peixe desce na coluna d'água. E ele controla isso como ele bem entender, ok? As escamas dele têm origem dérmica, as escamas dos tubarões, sim, tubarão tem escama, são origem dupla, é endoderme e ectoderme, tá? São duas origens. E uma coisa legal aqui, essa diferença entre os condrictes e os teictes. Com a amônia, é um tipo discreto. Quando tu metaboliza, ou seja, quando tu digere as tuas proteínas, a proteína ela tem amônia. Ela tem, desculpa, ela tem nitrogênio. E tu consegue converter esse nitrogênio em três componentes: amônia, ureia ou ácido úrico. Ok? Esse é o grau de toxicidade. Amônia é muito tóxico, ureia é pouco tóxico e ácido úrico não é tóxico. Só que a amônia é altamente dissolvível na água. Então, se tu é um peixe, tu vive na água, tu não precisa gastar energia para transformar o teu composto nitrogenado em algo menos tóxico. Tu vai liberar aquilo direto na água, vai dissolver ali e todo mundo vai ficar de boa. Então, os peixes, eles liberam amônia por rins mesonéficos, rins iguais ao tubarão. Só que o tubarão, ele faz uma coisinha diferente. Ele transforma esta amônia em ureia. Por quê? Porque diferente dos peixes, o tubarão ele tem que controlar, ele tem que manter ureia no seu corpo para manter o controle osmótico. Como ele vive num ambiente salgado, a água vai entrar no corpo dele por osmose. Lembra da osmose, né? A água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Então, desculpa, a água não vai entrar no corpo dele, não. A água vai sair do corpo dele por osmose. Então, para ele não perder a água para o meio, ele aumenta a concentração do corpo. E ele aumenta a concentração do corpo com a ureia. Ele pega aquele composto nitrogenado, transforma em ureia e aumenta a concentração do seu corpo. E assim, ele não perde água para o meio, ele não vai desidratar. Ok? Então, os tubarões secretam ureia e os peixes secretam amônia. Reprodução desses bichos. A reprodução deles é das mais variadas possíveis, tá? Alguns têm reprodução interna, tá? Ou, por exemplo, o cavalo marinho, né? Reprodução interna, fecundação interna. Outros são ovovivíparos e outros são ovolíparos. O que isso quer dizer? A fêmea larga os ovos na água, o macho vai lá, ele libera o esperma em cima deles, fecundando os ovos, e ali fica no ambiente. Alguns ainda guardam na boca, aí são estratégias de vida de cada espécie, né? Mas eles são ovolíporos, liberam os ovos na água e o outro fecunda. Beleza? Então a reprodução deles é a mais diversa possível. E agora a circulação. Olha só. Os peixes, a circulação dele é todo por veias e artérias, então é um sistema circulatório fechado, tá? Aqui ó, bonitinho, sistema circulatório fechado. Circulação simples. Por que circulação simples? O sangue passa apenas uma vez no coração. Tem um átrio, que aqui está escrito aurícula, que é a mesma coisa, e um ventrículo. Então, olha só. O sangue sai das brânquias rico em oxigênio. É o que a gente chama de sangue arterial, sangue rico em oxigênio.
passa pelo corpo aqui, ó, e deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, se transforma em sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Esse sangue vai até o coração, passa somente uma vez no coração, circulação simples, uma única vez, e volta para as brânquias completando o ciclo. Como sangue rico em gás carbônico não se mistura com sangue rico em oxigênio, é circulação completa. Quando há mistura desse sangue, é circulação incompleta. Então, os peixes têm um sistema circulatório com circulação simples e completa. Beleza? É simples assim. Então, espero que tenham gostado. Beijão, pessoal, e até a próxima.